O menino que hoje se tornou homem de Deus, Lucas Silva Crispim, teve o privilégio de ter uma infância feliz na zona rural mineira de Bom Repouso, mais especificamente no bairro da Chapada. A família é pequena, formada pelo irmão Natan, pelo pai Joaquim, mãe Francisca e a tia Maria de Fátima, que considera como mãe de criação. Foi uma criança arteira, alegre e com uma vocação bem especial. A família é muito religiosa, então na tradição da nossa família, a participação ativa na igreja desde a minha infância. Ainda pequenino, nos primeiros dias de nascimento, fui batizado e assim que meu pai conta, assim que eu desci do colo, já tinha muito interesse por ajudar no altar, né? E assim que adquiri um tamanho maior, eu já passei a servir no altar como coroinha. Então fui coroinha por muitos anos, 7 anos, ajudava o Monsenhor Antônio, depois o Padre Joãozinho, e assim que o tempo foi passando, como coroinha, à medida que a gente ia crescendo, já não dava mais para usar a túnica de coroinha. Então o padre disse, agora você pode entrar em outro ministério. Então deixei de ser coroinha, mas atuava na liturgia da paróquia, também como proclamador da palavra, como vicentino. Tinha uma vida muito ativa de participação na paróquia. A minha mãe sempre conta, a família, que ainda pequenino a devoção aos santos era muito forte, então a condição para acontecer qualquer brincadeira era primeiramente fazer a procissão com os santos. Então uma cruz, os santinhos todos, fazendo a procissão para depois virem as brincadeiras comuns naquele tempo, principalmente o trolinho, né? Tinha um tio carpinteiro, então a gente brincava muito, mas também celebrar missas, aquele desejo, aquele sonho, principalmente pelo testemunho dos padres que passaram pela minha terra. Da família nós temos o primeiro padre filho da terra, é o padre Benedito Justiniano de Andrade. Ele já é falecido, um padre redentorista, primo da minha avó. Tenho uma tia freira, tia-avó freira, irmã do meu avô, Maria Lúcia Crispim, da congregação das Irmãs Claretianas, e sou o padre da família, digamos assim. Lucas nunca escondeu a vontade de ser padre. Essa era a resposta quando a professora perguntava sobre profissões. Na adolescência, se sentia preparado para seguir essa missão. Participou ativamente dos encontros vocacionais depois de passar pelas pastorais e outros grupos da igreja. Naquela época, os jovens terminavam o ensino fundamental 2 em suas cidades e depois já iniciavam o ensino médio no seminário de Pouso Alegre. Aquele ano do encontro, no ano seguinte, aguardávamos uma carta para ingressar no seminário. A carta viria por correio após o encontro vocacional. Toda semana eu ia a pé da minha casa na roça até o correio para ver se a cartinha havia chegado ou não. Passou o prazo estabelecido pelo reitor, na época era o padre Jesus Benedito, reitor, e o promotor vocacional, o cônego Simão. Então aguardava a cartinha, mas ela não chegou. E até um dia, na volta, após o prazo, eu, entristecido, pensava comigo, eu quero ser padre, mas pelo jeito a vocação não é de padre, né? E imediatamente, na semana seguinte, o padre João recebeu um telefonema do cônego Simão e eu tive a oportunidade, então, de, através do padre Joãozinho, que disse que eu já estava preparado, ser convidado para a semana de convivência no seminário arquidiocesano. Então, não recebi a carta, mas, como o padre João tinha dado a garantia e o cônego Simão havia perguntado se havia algum jovem vocacionado, preparado, que éramos vários vocacionados de Bom Repouso, então participei daquele encontro e com a graça de Deus fui admitido ao seminário naquele ano, né? No ano de 2003. Eu entrei no seminário com 14 anos, 14 para 15. Então foi uma experiência muito bonita, porque nós ainda tínhamos o seminário menor.
Naquele ano de 2003, nós éramos 22 seminaristas e no total éramos 99 na casa formativa. Foi um ano de muita bênção. A decisão de ser padre foi acertada, mas seguir a vocação não foi tão simples assim. Lucas queria a bênção da família. Apesar de todo o apoio desde o início, era difícil imaginar que o jovem pronto para trabalhar no campo traçaria o futuro por outros caminhos. Quando todos o viram no altar, perceberam que a escolha foi bem acertada. Tive um apoio muito grande por parte da minha mãe. Meu pai também me apoiava, mas eu estava na 8ª série, já tinha minha plantação de morango, ajudava no campo. Era o filho mais velho, que estudava à noite, trabalhava o dia todo na roça. E então, meu pai no começo achava que eu era muito novinho para entrar no seminário, mas depois apoiou, né? Tem um tio-avô, que eu considerava avô, até me recordo que quando eu fui para pedir a bênção para entrar no seminário, ele, naquela concepção antiga dos mais velhos, ele ainda disse, né? Coitadinho do Joaquim, meu pai. Agora que o filho está podendo ajudar na roça, já vai escapar para o seminário, né? Mas aí no mês seguinte, já tive a oportunidade, depois de 2 meses no seminário, a saída para casa, de presidir uma celebração da palavra na paróquia, que o padre, por ausência, teve que contar com a minha ajuda. E nessa celebração, meu tio-avô participou da celebração e depois ele já deu um abraço apertado e falou, o Lucas já parecia um padre no altar, né? Tamanha felicidade e alegria dele de ver o neto celebrando, né? Após 10 anos de muito aprendizado no seminário, Lucas cumpriu seu estágio pastoral na paróquia São Cristóvão, em Pouso Alegre, onde ficou 8 meses ao lado do padre Fábio de Souza Leão. 1 mês antes da ordenação diaconal, foi transferido para Santa Rita de Caldas, onde permaneceu por 2 anos. Olha ele lá aos 27 anos, em sua primeira entrevista para a equipe de jornalismo da NTV. Temos a marca, a acolhida, a alegria e principalmente nós que ficamos um longo período no seminário, né, sendo formado, aberto às dimensões humanas cristãs para o nosso crescimento, acredito que tudo isso corroborou para ser a pessoa que eu sou hoje. O padre Eduardo Rodrigues estava sozinho, já o vigário tinha assumido a paróquia de Monte Sião, e então o Dom Ricardo me pediu que eu pudesse já vir para Santa Rita de Caldas para auxiliá-lo. Então eu vim para Santa Rita, fiquei 1 mês ainda como seminarista e no mês seguinte fui ordenado diácono na Catedral Metropolitana de Pouso Alegre, no dia 19 de outubro de 2013, com mais 3 irmãos de turma. Então vivi todo o diaconato em Santa Rita de Caldas, período muito especial também do serviço e também do envolvimento com um povo muito simples, muito acolhedor e cativante. Aí nasceu toda a minha devoção ao servo de Deus, Padre Elderígio, pelos relatos de graça, pelo testemunho dos santarritenses e também de tantos romeiros, né, que ali visitavam e continuam visitando o santuário de Santa Rita. Depois de Santa Rita de Caldas, os chamados foram diferentes. Primeiro, em Itajubá, com a missão de auxiliar os trabalhos de uma nova paróquia. E 3 anos depois, retornou ao seminário, mas dessa vez não na cadeira de aluno. Depois dos 2 anos de Santa Rita completos, com a saída do padre Eduardo, eu também fui transferido para Itajubá, uma paróquia criada, chamada Paróquia Nossa Senhora das Graças. E deixei Itajubá, assumindo o trabalho de padre formador no seminário arquidiocesano. Amava o seminário, ainda amo, sou muito grato pela formação que recebi, pelos padres que me formaram e também pelos irmãos que convivi, que hoje são grandes amigos. Então tive a graça de retornar e retribuir um pouco do muito que recebi, ofertando a vida no seminário por 4 anos, na formação dos candidatos que chegavam no seminário na etapa do propedêutico, a etapa fundamental
de encantamento pela pessoa de Jesus, né? O primeiro ano, o ano marcante da vida de todo seminarista. No tempo em que eu fui formador, de ver no brilho dos olhos dos seminaristas aquilo tudo que eu vivi no seminário quando eu entrei. Então, se já era apaixonado por ser padre, promovendo as vocações, eu me tornei ainda mais apaixonado pela minha missão e pelo ser padre. No período que esteve em Pouso Alegre, Lucas assumiu o compromisso de promover vocações por toda a arquidiocese. E nessa trajetória se deparou com um acidente de trânsito. Ali, ganhou ainda mais força para seguir na sua missão. Abrimos o Ano Nacional Vocacional à tarde na Catedral, com a participação do clero, de seminaristas, de todo o nosso seminário, de representantes do serviço de animação vocacional de toda a nossa arquidiocese. Após a missa, deixei os seminaristas no seminário e tomei o carro em direção a Jacutinga. Tínhamos uma peregrinação do clero, caminho do Monsenhor Alderige, e nesta ida, antes de chegar em Borda da Mata, eu fui vítima de um acidente. Então, na celebração destes 10 anos de padre, eu celebro ainda com mais alegria e com maior gratidão, porque foi uma batida muito violenta, o carro deu perda total, fui tirado das ferragens, mas com a graça de Deus foram apenas ferimentos pontuais, né? Apenas quebraduras nos pés, dentes, vários pontos, né? Na face, cabeça, queixo, mas isso é pequeno diante da fatalidade ocorrida. Então, sou muito grato a Deus por este milagre que aconteceu. E por fim, ali no tempo da vida de Padre Lucas, surgiu Andradas no seu caminho. Chegou tímido, mas sempre com um sorriso no rosto. Aos poucos foi ganhando o carinho dos fiéis com seu jeito divertido. De vez em quando se arrisca em contar histórias engraçadas entre os homens do grupo do terço, mas atrai todos os olhares quando está proclamando a palavra de Deus. Tem o carinho das crianças, dos jovens, dos adultos e dos idosos. A fala mansa traz calmaria e aconchego para o coração. E foi aqui que comemorou os 10 anos de sacerdócio, na paróquia de São Sebastião, com uma celebração especial e direito a parabéns. O padre, ele experimenta na sua própria vida a missão exercida por Jesus. Posso dizer que ao longo destes 10 anos, eu mais recebi do que ofertei. Pelo pouco que fiz, eu percebo que Deus tem me recompensado e muito. O padre deixa uma família e ele ganha uma família muito maior. É aquilo que nós ouvimos nas Sagradas Escrituras: quem deixar a sua casa, pai e mãe, por causa de mim e do Evangelho, irá receber 100 vezes mais com perseguições, porque há uma grande identificação da vida do padre com a vida de Cristo, também com a cruz de Jesus. Sou muito feliz, sou muito realizado como padre e agradeço a Deus por este dom maravilhoso, sem mérito algum da minha parte, mas por total graça de Deus. Eu me senti vocacionado, um dia me senti chamado, mas hoje eu me dou conta que desde o início foi Ele quem chamou e é Ele quem vem moldando e capacitando a nossa missão. Então, você que pensa em ser padre, você não deixe, tenha coragem de dizer sim com uma resposta generosa de amor. E as pessoas que nos conhecem, que nos acompanham ao longo do nosso caminho, a nossa gratidão sempre, e pedimos que continuem rezando pela nossa perseverança, pela nossa fidelidade. E posso dizer, nesse mais de um ano aqui em Andradas, que é um presente celebrar os 10 anos junto desse povo caloroso, fervoroso, acolhedor. Sou muito feliz. Padre Lucas relata que a vocação é um grande mistério
entre o ser humano e Deus, e se sente grato ao saber da experiência de sua mãe quando sonhou em ter um filho e recebeu o milagre. Minha mãe disse que ela teve uma gravidez bastante preocupante, uma gravidez de risco, e ela tinha uma amizade muito grande com o padre Vítor Coelho de Almeida, que está em processo de canonização em Aparecida. Conheceu o padre Vítor na missão redentorista que aconteceu em Bom Repouso, e assim que ela ficou grávida, ela perdeu o primeiro bebê, depois perdeu o segundo, tinha o sonho de ter filhos, mas não conseguia tê-los. E quando ela ficou grávida de mim, ela então recebeu a notícia que tinha dado positivo o exame, e naquele mesmo dia o padre Vítor havia falecido. Então ela, toda emotiva, emocionada, triste pela morte do padre Vítor, ela pediu a intercessão dele para que ela tivesse um filho, que era o sonho dela ter um filho. Ela alcançou a graça, ela não pediu a graça de ter um filho padre, mas o filho veio brindado, né? Então aí desde criança o desejo de ser padre. Esse pedido a um padre que ela admirava, e hoje ela tem um filho padre, né? Que também gosta das procissões, dos vivas, que gosta de celebrar as missas, de atender bem o povo de Deus e de contar algumas histórias, né, que são aí marcas da nossa pessoa.